Olá, pessoal. Eu sou a professora Maria das Graças Medeiros, sou professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense e vou dar continuidade à aula que foi iniciada pela Jane, falando da parte de doenças transmitidas por alimentos. Então, a Jane trouxe uma parte muito importante, né? Ela falou da segurança dos alimentos, falou da legislação, e agora a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto. Então, as doenças transmitidas por alimentos são aquelas provocadas pelos micro-organismos que podem contaminar os alimentos ao longo da cadeia produtiva. A gente sabe que, a Jane falou isso, que nem sempre o alimento vai ter modificação sensorial de cor, sabor, textura, odor quando ele está contaminado. Então, esse é o grande risco das doenças transmitidas por alimentos, porque nem sempre os patógenos, esses micro-organismos que contaminam os alimentos, vão provocar alterações que fique perceptível para o consumidor que existe alguma coisa errada com aquele alimento, do ponto de vista da segurança sanitária. Então, para vocês, né, que produzem alimentos, comercializam alimentos, é fundamental esse conhecimento, porque é preciso entregar um alimento seguro do ponto de vista sanitário para o cliente quando você comercializa esse alimento. O alimento, o ideal do alimento é que ele não provoque doenças, né? Então ele precisa ser inócuo, ele não pode representar um risco de saúde para o consumidor. Então, quem é produtor tem uma responsabilidade sanitária muito grande nesse aspecto. E as doenças transmitidas por alimentos, elas são muito importantes no mundo inteiro, elas são estudadas no mundo inteiro. Por quê? Porque cerca de 600 milhões de pessoas adoecem ao redor do mundo por causa das doenças transmitidas pelos alimentos. E cerca de 420 mil pessoas morrem por ano. Isso são dados da Organização Mundial da Saúde, em um grande estudo que foi realizado das doenças transmitidas pelos alimentos no mundo todo. Os surtos de doenças transmitidas pelo alimento, aqui a gente vê, né, um exemplo, eu trouxe um exemplo aqui de uma notícia de Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde houve um surto, cerca de 100 trabalhadores, eles foram intoxicados e eles foram hospitalizados. Então, verificou-se que o que provocou aquele surto foi um micro-organismo identificado em um alimento que foi consumido por esse grupo de pessoas. Então, isso é um surto quando 2 ou mais pessoas elas adoecem por causa de um alimento contaminado por um micro-organismo. Aqui um outro exemplo também, na Espanha, né? Então, só para nós vermos que isso não é uma coisa do Brasil, não é de uma determinada região, mas faz parte de uma preocupação no mundo inteiro, né? De todos os serviços de saúde, dos ministérios de saúde ou órgãos reguladores do mundo inteiro, como nós temos aqui a Agência Nacional da Vigilância Sanitária e as secretarias sanitárias, como da Vigilância Sanitária, como Jane havia falado anteriormente. Então, aqui a gente teve um surto também na Espanha com outro patógeno, que é a listéria. Então, provocou um surto de listeriose. Agora, quando a gente pensa nas doenças transmitidas por alimentos, a gente pensa também nos locais de ocorrência, né? Quais são os locais mais implicados nas doenças transmitidas por alimentos? Então, nós temos a primeira representação é a residência, as nossas casas. Então, no último dado do Ministério da Saúde, nós tivemos as casas com uma representação de 40% de ocorrência das doenças transmitidas por alimentos. Depois, restaurantes institucionais, comerciais, restaurantes escolares. Então, esses são os locais mais implicados. Nós temos também outros locais que foram apontados nesse estudo da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, né, da Secretaria de Saúde da agência,
que são hospitais, abrigos, casas de repouso, mas os de maior representação foram esses que estão aqui para vocês nas imagens. E o que isso traz, né, como um dado importante para vocês aqui que estão fazendo esse curso? É o fato de nós termos um grande número de ocorrências relacionadas à produção feita na residência. Então, a gente está aqui nesse curso de produtores de alimentos artesanal, das feiras, das vias públicas, que vende os alimentos na rua, né, o que a gente chama do segmento da comida de rua. Então, vocês produzem em casa. Então, é uma responsabilidade muito grande para o produtor que produz esse alimento em casa. Ele precisa ter todo o cuidado, ele precisa conhecer os princípios das boas práticas de fabricação. A Jane trouxe isso através da RDC 275, da RDC 216, e a gente vai ver de que forma esse cuidado precisa ser tomado ao longo da cadeia produtiva. Então, aqui é um desenho de uma cadeia produtiva onde nós temos todas as etapas, né, da origem da matéria-prima que vai ser utilizada na produção até a aquisição pelos centros de distribuição, depois por nós consumidores que levamos esses alimentos para casa e armazenamos, manipulamos, montamos, embalamos e depois comercializamos esses alimentos, ou no sistema delivery, nas feiras, nas vias públicas. Então, nós temos os perigos químicos, físicos e biológicos que estão associados aos alimentos de uma maneira geral, e nós precisamos ter essa preocupação quando a gente processa, manipula esse alimento, porque ao final dessa cadeia nós precisamos entregar para o cliente um alimento de qualidade, com qualidade sanitária, inócuo, que não ofereça risco ao consumidor final, né? Porque a perda de qualidade sanitária vai implicar em toxinfecções, infecções, em doenças, assim, de uma amplitude muito grande. Então, nós temos um compromisso, nós profissionais de saúde, vocês produtores de alimentos, nós temos um compromisso muito grande com as pessoas que consomem esses alimentos, né? Agora, como é que um alimento se torna inseguro? A gente está falando das doenças transmitidas, a gente está falando do cuidado, das boas práticas da legislação. Ele se torna inseguro quando ele é contaminado, né? E a gente fala que existe uma dose infectante nesse alimento que vai fazer com que haja o risco da doença transmitida pelo alimento, da doença realmente causada por esse alimento. Então, a gente pode ter a contaminação física, química, microbiológica, mas é sempre importante saber que é preciso uma dose infectante, então uma quantidade de micro-organismo presente ali naquele alimento, mais a situação de saúde do usuário para fazer essa combinação. Porque a gente precisa pensar que quando vocês produzem e entregam alimento, vocês não sabem quem vai consumir aquele alimento. Se aquela pessoa é jovem, se é uma criança, ou se é uma pessoa idosa, se ela tem uma saúde excelente, ou se ela tem uma saúde mais debilitada, ela é uma pessoa que tem um comprometimento imunológico. Então, para essas pessoas, um alimento contaminante, dependendo da dose infectante, ou seja, a carga de micro-organismo existente nesse alimento, pode ser que para aquela pessoa isso vai ser a causa de um comprometimento para a saúde dela importante. Então, a gente, quando produz, né, quando vocês produzem um alimento, é preciso ter essa consciência, né? Quem vai consumir esse alimento, né? Então, esse alimento, ele precisa ser inócuo, ele não pode oferecer nenhum risco. E aqui a gente tem as formas de contaminação, química, física ou microbiológica. Então, química, a gente tem as substâncias químicas próprias até do processo de plantio, né, como os agrotóxicos. A gente tem o risco de estar em casa e manipular
substâncias químicas no mesmo local de processamento do alimento, isso pode causar uma contaminação. Aí eu trago como exemplo o bolo, que tem uma característica de absorver odores, né? E se você pintou a casa, fez uma limpeza com produto químico forte, naquele local onde você vai manipular o alimento, essa substância química que fica no ar através dos aerossóis, é por isso que a gente sente o cheiro, né, da substância química, é porque as moléculas daquela substância ficam no meio ambiente, dispersas no meio ambiente. Só que depois elas se depositam no alimento, é por isso que às vezes a gente come alguma coisa e fala, nossa, esse produto está com gosto estranho. Às vezes assim, você fez um pudim, botou numa geladeira e tem lá temperos abertos juntos na mesma prateleira do pudim, e você sente que o pudim está com gosto de alho, de cebola, né? E você não entende, mas por quê? Porque aqueles compostos, eles ficam ali dispersos no ar e depois eles se depositam no alimento. Então, a contaminação química pode se dar dessa forma, né? A gente tem a contaminação física através de resíduos de substâncias, de objetos. Aqui eu gosto sempre de chamar a atenção da lã de aço que é utilizada para lavar as panelas, né? Arear a panela. Então esse fio se desprende, pode ficar preso em um arrebite, depois você bota o alimento ali dentro e muitas vezes o alimento vai com uma contaminação física. A unha, né? Agora essas unhas que são colocadas postiças podem cair, quebrar na hora que você estiver manipulando o alimento, dependendo da forma. E aquele exemplo mais característico que nós temos é o cabelo, né? Então, eu estou produzindo alimento, estou com o cabelo solto, estou com o cabelo desprotegido e depois esse fio pode cair no alimento e você não vai perceber. É por isso que essa proteção é importante. Vocês vão ver isso na próxima aula que trata sobre essa temática. E a gente tem a contaminação microbiológica, as outras são importantíssimas também, mas a microbiológica são as mais implicadas nas doenças transmitidas por alimentos. Por quê? Porque ali o micro-organismo depositado no alimento, ele vai provocar uma transformação naquele alimento e ele pode provocar doenças pelo efeito desse micro-organismo no corpo da pessoa que vai consumir esse alimento. E como é que esse micro-organismo pode chegar no alimento? Pelos vetores. A Jane, ela falou, né, da importância do controle das pragas, dos vetores e pragas na área de produção de alimentos. E aqui pelo próprio manipulador de alimentos, se ele não toma aqueles cuidados que são imprescindíveis, né, como a correta higienização das mãos, a ética respiratória na hora que ele vai tossir, que ele vai bocejar, na hora que ele coça ou toca o próprio corpo. Então, vocês vão ter um encontro específico sobre isso. Então, os micro-organismos, eles podem contaminar os alimentos através da água, do ar. O animal doméstico também é uma preocupação, gente. Então, vocês estão produzindo em casa, aí tem o cachorro de estimação, tem o gato. No momento que vocês estiverem produzindo, os animais não podem estar nesse ambiente. É fundamental que vocês façam uma correta higienização das bancadas, dos lugares que vão ser utilizados para processar esse alimento, para que não haja essa contaminação do animal para a superfície ou para o próprio alimento. A gente tem os próprios resíduos produzidos ao longo desse processamento, então é importante, né, não ter a lixeira em cima da pia, ter essa lixeira sempre com tampa, ela precisa ficar distante do local de produção. A gente tem a contaminação cruzada, que a gente vai falar aqui no próximo slide. A gente tem um comprometimento muito grande também, se não houver cuidado com o manipulador de alimentos, no uso do uniforme, na higiene das mãos, na proteção dos cabelos, na não utilização de adornos, que é fundamental também, e nas pragas, como foi falado. Então, isso tudo, né, são fatores que podem fazer com que esse alimento seja contaminado e pode provocar
doença, mesmo quando ele não tenha alteração nenhuma de cor, de textura, de odor ou de sabor. Então, esse é o grande risco, porque a contaminação do micro-organismo nem sempre vai provocar alterações visíveis ou sensíveis, né? Mas o micro-organismo ele pode estar presente ali sem que percebamos isso. E a gente tem aqui, eu quero chamar a atenção para essa forma de contaminação, que é a contaminação cruzada. A contaminação cruzada é a transferência de um agente etiológico de doença alimentar de uma superfície para outra, seja ela biológica ou não. Então, aqui eu trouxe um exemplo que é muito impactante, mas é bastante comum a utilização de superfícies, como aqui a gente tem essa tábua de polietileno, e de utensílios com alimentos de origens diferentes ou em etapas de manipulação diferente. Então, aqui, um frango que tem uma carga microbiana de origem bastante comum, que tem até um nome difícil, que é a salmonela, que é muito comum no frango cru, né? E a gente tem aqui um vegetal que não vai ter essa carga microbiana de origem, porque ele é de uma outra origem vegetal. Ele vai ter também, ele pode ter uma contaminação, mas não a mesma do frango. E quando você coloca os dois juntos, dependendo, inclusive, da etapa do processamento, então você provoca uma contaminação, uma troca de micro-organismos aqui, e que às vezes é muito complicado de eliminar. Quando a gente quando é feita a cocção, muitas cargas microbianas elas vão ser eliminadas, assim, muitos patógenos vão ser eliminados pela ação do calor. Mas quando você vai, por exemplo, consumir um vegetal cru, ele não passou por um processo térmico, então é mais difícil. Bom, então agora nós vamos ver os erros mais comuns na manipulação dos alimentos. O primeiro é a higiene das mãos inadequadas. A Jane falou sobre isso, então agora eu reforço que as mãos, elas são os nossos instrumentos de trabalho. Então, é pelas mãos que a gente manipula os alimentos direta ou indiretamente. Então, a gente precisa fazer a correta higiene das mãos, daquela forma que nós aprendemos a fazer, inclusive agora com a pandemia da Covid, né? Então, a higiene do antebraço, descendo pulso, mãos, dedos, unhas, as partes que a gente normalmente não higieniza corretamente. E vocês vão ter uma aula que vai tratar diretamente desse assunto. Então, atenção sempre para a higiene das mãos. Outro ponto, falar, tossir, espirrar em cima do alimento. Porque quando a gente fala, tosse, espirra, a gente libera aerossóis, né? E esses aerossóis, eles ficam no meio ambiente durante um tempo, mas depois eles se depositam nas superfícies. Então, alimentos, superfícies de uma maneira geral. Então, a gente tem uma carga microbiana bastante comum nessa região naso e orofaríngea, tem um nome até um pouco difícil, né? Que é o Staphylococcus aureus. E muitas vezes a pessoa tem essa contaminação, né? Ela carreia esse micro-organismo, mas de uma forma sintomática, sem ter nenhuma doença. É o que a gente fala de albergar um micro-organismo. Mas quando eu falo, quando eu tuço, quando eu espirro, eu posso eliminar esse micro-organismo, e esse micro-organismo, ele é um micro-organismo muito importante para as doenças transmitidas por alimentos. Depois nós temos a falta de monitoramento de tempo e temperatura. Nós sabemos que esse controle é um controle difícil, sobretudo para quem manipula o alimento de uma maneira artesanal, de uma maneira doméstica, porque você precisa ter o termômetro, aquele termômetro de perfuração, né? Que vocês vão ter uma aula também específica sobre isso. Então, para vocês que estão fazendo o curso, que estão se profissionalizando, que produzem alimentos para vender para pessoas diversas, em diversos locais, então, assim, seria muito importante que vocês adquirissem esse equipamento, que não tem um custo muito elevado e que vai servir de um importante instrumento
nesse controle da qualidade do que vocês estão produzindo. Na aula sobre segurança dos alimentos, vocês vão conhecer esse equipamento e vocês vão poder ver a importância deles para a cadeia produtiva de vocês. Depois, outro erro comum é o contato do alimento in natura com alimento pronto para consumo, como eu já falei no slide anterior, que vai causar a contaminação cruzada, que é um dos maiores responsáveis pela contaminação do alimento e de superfícies dentro da cadeia produtiva no processamento dos alimentos. A não utilização de produtos sanitizantes, isso é importantíssimo. Aqueles alimentos que não vão passar por tratamento térmico precisam ser sanitizados. Por quê? O tratamento térmico vai eliminar assim, 99% dos micro-organismos que causam doença através do alimento. Agora, nós temos aqueles alimentos que não passam por tratamento térmico, como folhosos, frutas. Então, é importante a correta higienização, fazendo a limpeza e depois a sanitização, que é o uso, através do uso do produto. A gente conhece bastante o hipoclorito, né? A gente tem o hipoclorito, que é o cloro, que vocês conhecem, mas a gente tem também, o cloro comum e a gente tem o cloro orgânico, que é utilizado para sanitizar. E qual é a função dele? Eliminar a carga microbiana daquele alimento. Então, quando você bota o alimento naquele remolho ali, no cloro, por 20 minutos, naquela diluição correta, então você está fazendo o que com isso? Você está eliminando os micro-organismos que podem causar doença existente ali naqueles alimentos. Depois, a utilização de utensílios e equipamentos que não estejam conservados, limpos e sanitizados. Então, usar o utensílio que está sujo. Eu cortei uma carne e vou descascar um vegetal, vou usar a mesma faca. Eu fiz um processamento naquela tábua e vou usar a mesma tábua para fazer processamento de um alimento diferente ou em outro momento da cocção dele? Não, eu preciso adquirir esse hábito de higienizar os utensílios a cada utilização, a cada troca de alimento a ser manipulado. Então, agora, para a gente encerrar, cuidados importantes, então um resuminho, fique ligado. Alimentos crus podem conter micro-organismos que podem ser transferidos para um outro alimento durante sua preparação ou armazenagem. Então, separe os alimentos crus dos alimentos prontos ou cozidos. Isso seja no armazenamento, durante o processamento e na armazenagem pós-preparo. Use utensílios diferentes para manipulação de alimentos crus e cozidos. Aí a pessoa pode pensar, mas eu tenho que comprar mais coisa. Não, use separado. Na hora que você vai começar o seu processamento, já separe os utensílios que você vai utilizar para um alimento, para outro, e se você não tem o suficiente, faça a correta higienização entre uma etapa ou entre um processamento e outro. Armazene os alimentos em recipientes fechados, evitando contato direto entre os produtos estocados no meio ambiente. Então, dentro da geladeira, você fez um preparo de um alimento que precisa ser acondicionado em refrigeração e ali na mesma geladeira você tem produtos que vão ser pré-preparados, não coloquem eles na mesma prateleira. Separe a prateleira do alimento pré-preparado ou alimento finalizado daquele alimento que ainda vai ser pré-preparado. E lave as mãos antes de preparar alimentos e depois de manipular alimentos crus. Então, a higienização das mãos deve ser feita ao longo de toda a cadeia produtiva várias vezes. E lembre-se, não é só higienizar com água, é preciso usar o detergente neutro para que você possa, de fato, retirar todos os resíduos de alimentos que ficaram na sua mão após aquele processamento. Então, agora, para encerrar, a gente vai fazer as considerações finais e eu vou chamar a querida Jane para essa finalização. Bom, para finalizar nossa aula, algumas considerações finais. Primeiro, os aspectos positivos. A importância da capacitação em boas práticas de manipulação de alimentos para garantir o quê? A qualidade desses alimentos consumidos no município de Niterói.
Ela fomenta o empreendedorismo, ela gera renda, é turismo, é alegria, que esse alimento tenha qualidade. E os aspectos negativos é que a gente ainda encontra alimentos de origem animal sem procedência, sem rotulagem, muitos manipuladores sem o equipamento de proteção individual, sem um jaleco, um avental, e às vezes você nem sabe se ele é o vendedor, que ele parece ser um cliente. Outro ponto importante também é a refrigeração inadequada de alguns produtos que precisam ser refrigerados. Finalizando, a saúde do trabalhador, que é a pessoa é mais importante, que eles ficam expostos ao ambiente, ergonomia, em algumas feiras não tem sanitário, e é isso que a gente quer desse curso, melhorar as condições sanitárias dos alimentos e a saúde do trabalhador. Muito obrigada. Obrigada.